empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Não, basicamente, quando a pessoa ela tem esse entendimento, né, de que ela serve, né, ela começa a vender coisas que fazem sentido não na vida dela, mas na vida do outro, né? Então, isso é um princípio, Rossi, que as pessoas elas levam até para a vida pessoal, que ela precisa levar para a vida pessoal, né? Eu tenho uma frase comigo que é muito interessante, que você conhece, inclusive, e que eu falo para todo mundo que me conhece, né? A pessoa me conhece por essa frase, basicamente, que essa palavra, né? Essa frase, ela sempre foi, ela é e sempre será. Por quê? Entregar. Entregar sempre foi, entregar é, e entregar sempre será melhor do que receber. Então, quando você tem esse entendimento de que entregar é melhor do que receber, se eu entrego algo na vida de alguém, o benefício é maior do que eu receber propriamente dito, o servir faz parte da vida dessa pessoa, né? Então, ela vai buscar meios para conseguir trabalhar, né, para conseguir se envolver profissionalmente, pessoalmente, naquilo que faz sentido na vida das pessoas, naquilo que possa haver uma transformação na vida das pessoas. Então, se o meu produto, se o meu serviço, ele não faz uma diferença positivamente na vida da outra pessoa, eu não estou indo para o princípio básico do servir, né? Então, assim, quando eu tenho esse entendimento que eu entrego algo na tua vida, precisa fazer sentido, precisa fazer diferença para você. Ah, mas faz diferença para mim. Não importa. Precisa fazer diferença para você. Porque é a tua vida que eu quero transformar através dessa ferramenta. É a tua vida que eu quero impactar através dessa ferramenta. Então precisa fazer sentido pro outro, né? Então isso é um princípio que as pessoas elas precisam ter muito forte no coração, na vida, né? E que a gente entende que muitas pessoas hoje ignoram, negligenciam isso, entendeu? Mas basicamente é isso, né? A gente entender que o nosso produto ou serviço, assim como a nossa vida, precisa transformar positivamente a vida das pessoas. Cara, e dentro disso, eu queria te fazer uma pergunta. Dentro desse tema mesmo, eu posso chamar de vendedor? Pode, vendedor? Com certeza. Uma pergunta de vendedor para vendedor. E, cara, no seu momento de venda, tá? No seu momento de atuação. Isso é muito importante para você escutar isso. Você não precisa nem notar. Isso tem que entrar no teu sangue. Tu escuta mais ou tu fala mais? Eu ouço. Tá? E assim, não é um ouvir de interesse, é um ouvir genuíno. Porque, como eu falei anteriormente, é um princípio, né? Então, se é princípio, eu tô sendo sincero. Eu preciso entender a tua dor. Eu preciso entender qual é a sua necessidade hoje. Então, eu não vou falar A mais B mais C para você e eu vou sentar e eu vou ouvir tua história e eu vou entender o que você precisa, qual é a sua necessidade. Então, respondendo a tua pergunta, eu ouço muito mais do que eu falo. Né? Porque assim, as pessoas elas pensam que vendedor é aquele cara que chega e fica enrolando ali, falando, e tem palavra bonita, e que, sabe, usa palavras difíceis, mas não, o vendedor ele ouve, principalmente no ambiente que a gente está vivendo hoje, né? Que é um ambiente onde a gente tem pessoas muito carentes, então quem consegue ouvir mais se destaca. Cara, grande ponto. Eu falo pra você que pode mudar muito a sua mentalidade em entender isso, tanto você sendo empreendedor como consumidor, porque, cara, quando você é empreendedor, você precisa saber que você precisa escutar mais para você vender mais. Uhum. E quando você é consumidor, para você consumir um bom produto, você precisa falar mais do que escutar. Uhum. Porque se você vai entrar em algum lugar, eu vou te falar, já vou te dar logo essa dica, eu não sei se o Rafa concorda, tem total liberdade, tá? Mas se você vai comprar uma coisa que o cara tá te falando muito, cara, ele tá desesperado pra vender, não é bom. Eu penso assim, se ele tá falando mais do que eu, que quero comprar, que tô interessado, não é bom, ele tá desesperado pra vender. Eu corro, eu vou ser educado, eu não sou aquela pessoa escrota não, tá? Mas eu falo, e cara... aí que entra a questão da venda, ela tem um preconceito muito grande com a venda, né? Porque, por exemplo, eu sou vendedor declarado, assumido, a venda transformou minha vida de uma forma absurda, né? E assim, a gente hoje vê que a mãe, quando chega um familiar meu, chega e fala assim, ó, meu filho completou 18 anos, tá? Tenta achar um emprego para ele, pode ser até vendas.
E, assim, pode ser de vendedor. Pode ser de vendedor. Mas é exatamente por isso que você tá falando aí que existe esse preconceito muito grande com a venda, né? Porque o muro, ele é muito baixo. Então, qualquer pessoa consegue começar a vender. E aí chega uma pessoa que aprende, né? Ela consegue falar, porque falar, comunicar, qualquer um consegue desenvolver essa questão da comunicação, né? E ela começa a se comunicar e ela, muitas das vezes, ela vende um produto ou um serviço que você não precisa, que a pessoa não precisa. E aí existe esse bloqueio já mental, né? De você adorar ser um comprador, mas você odiar que te venda alguma coisa. Sim. Entendeu? E isso é interessante, isso que você tá falando. Cara, quando eu penso nesse tema, e eu faço muitas críticas, né? Infelizmente, a gente que tá aí no empreendedorismo, quando a gente vive isso, né? Eu vivo isso. Eu vivo empreendedorismo. Eu amo vender, isso declarado. E eu amo empreender. Esse friozinho na barriga que eu tô sentindo agora, inclusive, é muito bom sentir. É muito bom. E, cara, quando tu vai, às vezes, no restaurante, ou quando tu vai numa loja, ou quando tu vai fechar um contrato, que tu marca uma reunião, não sei se tu é assim, mas eu falo, pô, eu vou avaliar pra ver se eu tô bem ou se eu tô... Uhum. E aí eu chego ali, a pessoa, tá falando um monte de coisa. Eu deixo, tá? Eu não corto. Uhum, não. Começa a fazer né? E depois uma coisa importante. Quando o vendedor fala muito, pra você e pra entender, tá? Eu vou te dar explicação agora. E eu vou perguntar pro cara que me explicou isso, tá? Que me explicou isso, que eu não entendia. Poxa, eu fiz uma venda super top. Eu falei e eu vou falar pra ele, eu vou pedir pra o Rafa responder, tá? Fiz uma venda super top pro cara, apresentei todos os produtos pra ele. Eu sou indignado se ele não comprar. Eu tenho todo o script de venda na palma da mão, que eu vendo pra caramba, que eu sou muito bom, tá? Que eu sou o cara. E do nada acontece uma coisa. Aí eu queria que tu me explicasse, Rafa, que você já tá sabendo que a gente passava por isso quando errava. O que acontecia, cara? O que acontece aí quando tu fala muito e... Normalmente, né, você faz a venda ali, né, depois você vai entrar em contato com esse potencial cliente ali, esse lead, né, que a gente chama, pelo WhatsApp, né, e aí você vê a fotinha dele lá bonitinha, e aí do nada a foto dele desaparece, né, do WhatsApp. Você manda mensagem, ele recebe só aquele... Só um pontinho. Só um pontinho, aquela verificaçãozinha, e você pensa que ele tá sem internet, ou ele perdeu o celular, alguma coisa aconteceu, mas nunca é que o cara te bloqueou, né? Então, mas é muito disso mesmo que a gente tá falando, né, de vender de qualquer jeito. A venda, ela requer treinamento, né? A venda, ela requer você aprimorar suas estratégias, né? Venda, são 3 pilares que eu acho que compõem ali esse universo chamado venda, que é o cara, primeiro, precisa ter fome, né? Ele precisa querer vencer, e a venda é uma ferramenta sensacional, como eu já falei, transformou minha vida. Ele precisa ter uma palavra também que muita gente confunde, né? Que é a ambição. Que a ambição é algo sensacional na vida da pessoa. E as pessoas acham que confundem a ambição com ganância, né? Que a ganância, muitas vezes, você pisa em alguém, você faz coisas que não fazem sentido. E também a técnica. Então, você pega todos esses pontos, né? Você precisa treinar, você precisa se desenvolver. Ninguém nasce sabendo vender. As pessoas, elas desenvolvem a venda. Eu, inclusive, não sei se você sabe, se eu já te contei, eu comecei a vender na World Tennis, que era uma loja de tênis. E eu fui demitido 4 meses depois porque eu era um péssimo vendedor. Eu não vendia sapato, não conseguia vender sapato. Entendeu? Tinha 18 para 19 anos. Caraca, dessa eu não sabia. Imagina. Aí hoje, assim, ouço muito não. Eu acho que a resiliência na venda, ela é importante. É mais uma questão mental, né? Mentalidade. Hoje eu me considero, assim, não bom em venda, mas melhorei um pouquinho de como era antigamente, né? De como era ali no período que eu trabalhei nessa loja de sapato, que eu acabei fazendo merchan aqui. Fica a dica, perderam. Nem me liguei. E aí eu trabalhei nessa loja vendendo sapato e, cara, não vendia, entendeu? Eu não sabia o que fazer. Então, assim, é aprimoramento. Você precisa treinar, se desenvolver, e todos esses pontos que eu pontuei, entendeu? Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast.